cardiovasculares. Segundo essa pesquisa, gente, a probabilidade de problemas no coração aumenta até mesmo entre os pacientes que apresentaram casos leves da doença. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o médico André Guimarães, que também é presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular. O doutor André está aqui comigo no monitor. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma pesquisa que chama bastante atenção, né? O que foi que mais chamou a atenção do senhor como médico, como cardiologista? Uma boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos. Como você bem falou, Adilson, uma pesquisa bem desenhada com mais de 153 mil pessoas que tiveram Covid dos Estados Unidos que foram analisados. E o que mais chamou a atenção é que a gente já sabia que os pacientes que tinham doenças pré-existentes, esses pacientes complicavam mais pós-Covid. Mas essa pesquisa mostrou também que pacientes que tiveram a forma leve da doença aumentaram também a chance de desenvolver complicações cardiovasculares. Complicações como pericardites, que é a inflamação de uma membrana que recobre o coração, infarto agudo do miocárdio, AVCs, arritmias cardíacas. Então isso acendeu um alerta para a comunidade médica para que a gente possa sempre estar pontuando isso e correndo atrás e pesquisando isso para a gente poder antecipar e tratar os pacientes de forma adequada. Doutor, tem sido frequente, depois da Covid, mais pessoas apresentarem problemas, doenças cardiovasculares? Sim, a COVID, depois da COVID, ela dá ao paciente um status inflamatório. O status inflamatório que pode trazer a pessoa, ela leva a uma progressão e uma cascata de reações no corpo da gente e que leva a algumas alterações. Então a gente observa pacientes com processos inflamatórios, como pericardite, a gente observa pacientes que vão parar na UTI com pericardite, pacientes que inflamam o músculo cardíaco, levando a miocardites e a insuficiência cardíaca. Então a gente nota que esses pacientes estão voltando na UTI, aumentando o número dessas doenças no pós-Covid, até mesmo porque uma grande parcela da população teve Covid e automaticamente vai aumentar o número de doenças como essa. E o número de infartos, AVCs e arritmias também tem aumentado, tá? Em função desses estados pós-inflamatórios que a gente tem notado nos pacientes pós-Covid. E essa pesquisa veio justamente a confirmar esse tipo de situação que a gente vem observando a nível ambulatorial e a nível hospitalar. Doutor, então qual a orientação para quem de repente teve a Covid, teve sintomas mais leves, deve procurar um médico, fazer essa investigação para saber se teve outra complicação também? Exatamente, Adilson. Qualquer pessoa que teve Covid e que começa a ter queixas cardiovasculares deve procurar o seu cardiologista de referência e, se tiver casos mais graves, uma emergência. Então, um exemplo, uma pessoa que começa a ter uma dor no peito muito importante, que irradia para a região de mandíbula ou de braço, pacientes que comecem a sentir o coração com a palpitação, ou seja, o coração, aquela sensação que as pessoas acham que o coração está acelerando de forma inadequada, pacientes que comecem a ter um quadro de tontura, quadro de desmaio, pacientes que comecem a ter febre de origem indeterminada, ou seja, a paciente não tem nada, de repente começa a ter febre. Então, todos esses são sinais de que deve procurar um serviço médico e hoje os médicos eles estão mais atentos a esses sinais de alerta que podem ser complicações cardiovasculares pós-Covid e que, como você bem falou no início, pode estar relacionado com pacientes que tiveram formas mais graves ou formas mais leves da doença, como você bem falou no início da doença, do programa. Doutor, muito obrigado por participar com a gente aqui do Bahia Meio Dia, uma pesquisa muito interessante, um assunto bastante curioso para a gente discutir aqui. A gente que agradece, tá bom? Adilson, eu que agradeço e estamos à disposição. Ok, mais